E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando sobre diálogos com a natureza. Nós encerramos o bloco anterior falando um pouquinho sobre o testemunho de Rupert Sheldrake, que é um cientista norte-americano. A frase que Rupert Sheldrake disse, e que está no bloco anterior, é uma visão de um cientista atual, ligada a milhares de outros conceitos de estudiosos anônimos que vasculham o sentido da vida, com seus olhos perscrutadores e atentos à necessidade do retorno ao humanismo, aquele mesmo humanismo apregoado por Allan Kardec, visualizado por Comênios e Pestalozzi, que hoje está latente na alma humana, ansiando por libertar-se das injunções precárias de um materialismo decadente e amorfo. E muitas vezes esse materialismo, em seus estertores, arrasta os incautos e os iludidos. Quando Jesus ensinou aos fariseus a lição das mãos não lavadas, estava dirigindo seu foco à humanidade materialista, obstinadamente equivocada em seus anseios eletivos. Este povo, dizia Jesus, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Campanhas como a do Manifesto 2000, que teve início alguns anos atrás, mas cujas ideias continuam vigentes até o momento presente, preconizam a necessidade de respeitar a vida, conforme nós dissemos, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Muito mais que um convite à paz, é um apelo contundente à transformação de nós mesmos. Transformar o micro para alcançarmos o macro. Desenvolver valores intrínsecos para plasmarmos um planeta mais equilibrado. Os espíritos superiores, nesse sentido, nos revelam: os espíritas já não mais são os trabalhadores da última hora, mas os da hora primeira. Aqueles que, como minoria criativa, segundo o historiador Arnold Toynbee, trabalham modestamente para o fortalecimento dos alicerces do mundo de regeneração, como milhares de outras minorias, amantes de valores e virtudes da vida e da paz. É Joana de Ângeles quem nos elucida. Existem, entretanto, sendas luminosas que estão abertas a todos quantos se encontrem dispostos a fazer a reconciliação com a consciência, ao reequilíbrio, ao avanço sem culpa, à preservação dos valores éticos, à conquista da paz. Para que as mesmas sejam percorridas, basta que a reflexão e a prece surjam dos sentimentos amortecidos e facultem a comunhão com as lições que fluem do pensamento e da vida de Jesus, de incomparável atualidade, portadora de recursos terapêuticos capazes de renovar o mundo íntimo de cada ser e apresentar-lhe as respostas compatíveis com as necessidades impostas pelas circunstâncias. Eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi há algum tempo atrás e que foi publicado pelo jornal da Spiritist Psychological Society, o jornal que está sediado em Londres. Ele tem como título Libertação Pessoal. Libertação pessoal. Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Esta é uma frase que está no livro Libertação do Espírito
André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Na questão 833 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec obtém a seguinte resposta dos benfeitores da humanidade, com referência à possibilidade de uma vivência absoluta da liberdade. É pelo pensamento que o ser humano goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, sendo responsável por esses pensamentos que ele próprio elabora, e responsável perante Deus. Ainda com o eco do iluminismo a permear a elaboração de seus comentários sobre liberdade, igualdade e fraternidade contidas no livro Obras Póstumas, como princípios fundadores de uma perfeita ordem social capaz de conduzir o ser humano ao convívio salutar e gerador de realizações com base essencial na tolerância, no exercício de direitos iguais que implicam iguais deveres e, portanto, na liberdade que pressupõe confiança mútua, Allan Kardec manteve uma sociedade ausente de fundamentalismos religiosos, que ritualizam a fé, de dogmatismos científicos e filosofias estanques e áridas. A possível harmonia na convivência da diversidade torna-se viável a partir de um processo de conscientização oriunda da responsabilidade madura e legítima adquirida no exercício efetivo do que hoje consideramos apenas como possibilidade, que é a fraternidade. É nesse processo, ou melhor, neste processo, começa o conhecimento de si mesmo. E com a sua etapa posterior, conheça-se, depois seja sincero com o que descobriu, pois a sinceridade com a descoberta de conteúdos existenciais ainda necessariamente passíveis de reformulação, conduz a essa libertação pessoal e intransferível, que teve início com os ensinos de Jesus, posteriormente referendados pelo Espiritismo. Libertar-se de uma sociedade construída no constrangimento religioso, político, social, começa não por ações exteriores de qualquer espécie ou ideologia, mas dentro de si, com a mesma coragem e empenho que os construtores do bem sobre a terra conseguem fazer. Esse artigo foi condensado do Spiritist Psychological Society Journal of London, na Inglaterra, um artigo de minha autoria. Muito bem, conforme você teve a oportunidade de ver, o cuidado que os espíritos queridos, os espíritos superiores têm para conosco em todos os momentos da nossa existência, preconizando sempre o equilíbrio, retirando de nós o fundamentalismo, seja ele de ordem religiosa, de ordem dogmática, de ordem filosófica, científica, de todas as áreas do saber, finalmente. Eu tenho em mãos aqui um livro bastante interessante, que também foi psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e foi escrito pelo espírito Batuíra. Chama-se Mais Luz. No item 4, que ele denomina de Nos Tempos Novos, eu vou ler aqui alguns trechos para vocês verem quanto que os espíritos estão em harmonia com os ensinamentos contidos na codificação espírita. Veja só, nos tempos novos, não desconhecemos a complexidade de nossos chamados tempos novos na Terra. Ele está se referindo ao nosso momento atual. Ouro e mais ouro, e penúria e mais penúria, ascensões a outros mundos e mergulhos na aflição. É interessante, não é? Porque se no bloco anterior e nos programas anteriores nós temos enfatizado o materialismo como sendo aquele que causa uma dose de sofrimento, uma carga emocional destrutiva no ser humano, veja o que os espíritos dizem para nós, não é verdade? Ajuntamentos que valem por multidões e multidões reunidas e solidão para milhares de criaturas que desfalecem à míngua de amor. Uma vez eu vi também uma fala de um espírito dizendo que a origem de todos os nossos problemas e aflições está justamente nisso, a falta de amor, a falta de solidariedade, a falta de um espírito fraterno, não é? A falta de compaixão.
Cultura acadêmica laureando legiões de pessoas e conflitos desencadeados por toda parte como se a escola não existisse. Ele está enfatizando aqui o fato de que nos meios acadêmicos procura-se preparar o indivíduo, o jovem, para a sua profissão. Mas, infelizmente, o humanismo ali nas escolas, principalmente as escolas ligadas às ciências exatas, deixa um pouco a desejar, né? Então, métodos de renovação e conservação do corpo e processo de criminalidade rebaixando milhões de almas à condição dos brutos. Veja só, que interessante, as pessoas se preocupam muito com a beleza do corpo, mas esquecem de cuidar da alma, do espírito, dos valores do espírito. Em toda parte, chocantes antinomias, contrastes dolorosos, evidenciando a distância em que se patenteiam o cérebro e o coração. Tudo nos convida ao retorno para o Cristo. Não queremos dizer que a riqueza, a instrução, a abundância e a ciência não devam ser glorificadas, mas sim que é indispensável alçar o sentimento ao nível do raciocínio, a fim de que a felicidade não seja um conceito vazio entre os homens, que é o que está acontecendo na verdade, né? Basta nós ligarmos a televisão para nós vermos ali a ausência de valores espirituais. O ser humano parece que está querendo viver apenas o aqui e o agora, num frenesi de uma vivência descontrolada e muitas vezes brutal. Mas as consequências também estão aí, não é verdade? Acidentes de toda sorte, mortes, sofrimentos. Até quando vai isso, não é verdade? Trabalhar pelo mundo melhor é nosso dever de todos os instantes, não só edificando para os olhos, e sim também construindo igualmente santuários de amor e de paz, invisíveis à humana percepção, mas palpáveis no reino da alma, para que a Terra encontre a finalidade de seus próprios destinos. Espírito Batuíra, livro Mais Luz. Nós encerramos aqui mais uma vez o nosso Filosofando, dizendo a você que nós estamos aqui presentes em todas as semanas com um programa novo sobre a ótica da filosofia e da filosofia espírita. Mas nós queríamos deixar uma mensagem a você para que participe sempre dos nossos programas e de tudo aquilo que a TV Mundo Maior realiza. Nós convidamos você também a participar das nossas campanhas e principalmente da campanha Amigos da Boa Nova. O telefone que a tela vai mostrar já já vai te dar a condição de você entrar em contato conosco e se registrar como um parceiro das campanhas elaboradas pela Rede Boa Nova de rádio e pela TV Mundo Maior. Faça parte conosco, esteja conosco e contribui para a continuidade da qualidade do nosso trabalho. Estaremos com você na próxima semana com mais um Filosofando. Até lá!